Olá, pessoal, vamos continuar aqui com a resolução das questões que eu postei no último slide, porque resolver por aqui é mais rápido. E lá tá como a 8ª questão, determinar a inversa da função bijetora, que eu já afirmo que a função é bijetora, logo ela já é invertível, de y é igual a 5x mais 2. Então, o primeiro passo, trocar o y por x e trocar o x por y, como eu já fiz aqui. Depois disso, eu vou isolar o y. Então, eu preferi jogar o 2 para cá, igual a 5y. Isolando o y, nós vamos ter x menos 2 sobre 5. Isso aqui é a função inversa, que eu represento por y elevado a menos 1. A 9ª questão. Dada a função y igual a 2x sobre 3x menos 1, obtenha a sua inversa. Troquei o y por x, o x por y. E como eu tenho uma equação fracionária, eu fiz o meio pelos extremos. 2y é igual a x, multiplico 3y e multiplico 1. Eu só armei aqui. Desenvolvi aqui 2y, multiplicando 3xy menos x. Como o meu objetivo é isolar o y, eu trouxe o 3xy para cá, repeti o menos x. E agora, nosso objetivo é isolar o y, aqui eu vou fatorar por evidência. Eles têm como o y, 2y dividido por y é 2, 3xy dividido por y é 3x, fecha parêntese, repete o menos x. Agora, uma equaçãozinha simples para ser resolvida. Como eu quero isolar o y, então, o y vai ser igual ao x sobre 2 menos 3x e é negativo. Então, isso é a função inversa. Questão 23. Sendo o conjunto A 0, 1, 4, 9, 16 e o conjunto B 0, 1, 2, 3 e 4, considere a função de A em B, tal que f de x é igual a raiz de x. Essa função é invertível porque, para a gente saber se a função é invertível ou não, nós temos que, para ela ser invertível, ela tem que ser uma função bijetora. Ela só é invertível se ela for bijetora. Então, nós vamos verificar se a função é bijetora. Eu vou até usar o diagrama, mas você nem precisa usar. Eu vou usar para ficar bem mais claro. O conjunto A, nós temos 0, 1, 4, 9 e 16. Conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos ver se a relação entre essas funções caracteriza uma função bijetora. E a função é dada por raiz de x. Então, a raiz de 0 é 0. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16. Portanto, esse tipo de função é uma função bijetora. E se ela é bijetora, ela é invertível. Aí, por quê? Porque ela é bijetora. Porque ela admite a inversa. A questão agora 24. A função f de x igual a 2x menos 1 sobre 3. Dada a função, considere sua inversa, f de menos 1 de x. Calcule a inversa de 3 mais f de 5. Primeiro eu vou calcular a inversa e depois vou calcular o f de 3. Então, vamos lá. Eu vou fazer até em outra folha para depois colocar aqui. Primeiro eu vou calcular a função inversa. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar x. F de x é como se fosse y, como vocês já sabem. E no lugar do x eu coloco y, menos 1 sobre 3. E vou determinar a inversa. Então, fazendo aqui meio pelos extremos, nós teremos 2y menos 1, que é igual a 3x. Isolando o y, nós vamos ter 3x mais 1. Então, eu vou ter y, a função inversa vai ser y igual a 3x mais 1 sobre 2.
Essa é a função inversa. Vou só substituir ela aqui. 3x mais 1 sobre 2. Função inversa que nós determinamos. Aí, nós queremos calcular a inversa de 3. Então, aqui eu vou substituir por 3. Vou calcular o f de 3 aqui. Calculando o f de 3 aqui, nós vamos ter 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então, isso aqui que eu calculei é 5. Mais o próprio f de 5. 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9, dividido por 3, dá 3. 5 mais 3, 8. Então, aqui eu precisei calcular a inversa. Depois que eu calculei a inversa, eu calculei o f de 3. Depois, eu calculei o f de 5 na função normal, fazendo o somatório dá 8. Letra B. Calcule o valor de x tal que a inversa de x é maior ou igual à função f de x. A inversa nós já sabemos que é 3x mais 1 sobre 2. Nós calculamos aqui. Isso aqui é maior que ou igual à função f de x, que é 2x menos 1 sobre 3. Nós temos uma inequação fracionária aqui. Tirando o MMC, nós vamos ter 6, dividido por 2 dá 3. O 3 vai multiplicar tudo isso, que vai dar 9x mais 3, maior que ou igual. 6 dividido para 3 dá 2. O 2 vai multiplicar tudo isso, que dá 4x menos 2. Sobre 6, como é inequação, eu não preciso mais dos denominadores. Resolvendo aqui, nós vamos ter 9x menos 4x. 5x é maior que ou igual. 3 vai para lá negativo, então vai ficar menos 5. Então, o x é maior que ou igual a menos 5 sobre 5. Portanto, o x tem que ser maior que ou igual a menos 1. Qualquer valor de x que atenda a essa condição vai satisfazer isso aqui. Aí tem mais uma questão, que aqui eu coloquei como questão 25, só que lá no slide não tá numerada, se eu não me engano. E aí você sabe que é a sequência. Seja a função dos reais menos o menos 5. Molhou aqui a folha, gente. Mas tá tranquilo. E também os reais menos 3, definida por f de x igual a 3x menos 2 sobre x mais 5, calcule sua inversa. Então, essa função, ela não admite o menos 5 no x, porque vai dar negativo, e não admite o 3 aqui. E assim, nós vamos entender vamos determinar a função inversa. F de x eu vou trocar por x, porque o f de x é y. 3x vai ficar 3y menos 2 sobre y mais 5. Fazendo a multiplicação do meio pelos extremos. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Nós vamos ter 3y menos 2, que é igual a xy mais 5x. Isolando y, 3y menos xy, que é igual a 5x mais 2. Aqui eu tenho que fatorar, então, o que eles têm em comum? O y, dividindo vai dar 3, dividindo vai dar x, que é igual a 5x mais 2. Isolando o y, nós vamos ter 5x mais 2 sobre 3 menos x. Essa é a função inversa. Tranquilo?